Meus amados irmãos, nós fizemos menção de um texto no livro do Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações de Deus. Fizemos uso como base estrutural o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, que refere-se a ser a igreja de Laodiceia, a sétima igreja. O livro do Apocalipse tem algumas considerações importantes que eu gostaria de me ater com os irmãos, ainda dentro desta prévia e pouca introdução, mas as suas considerações são importantes e relevantes em concernente à base estrutural do livro e qual foi o seu principal objetivo no comissionamento de Deus para com o escritor do livro, que refere-se a ser o apóstolo João. Então, o capítulo 1 está escrito assim: revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem? Ouçam: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, ele está revelando o propósito do livro. Digam amém. Verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele está falando de João, tá certo? Do propósito de Deus que foi enxertado, foi aplicado em João. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, diga: Jesus Cristo é a fiel testemunha. Ouçam: o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 9, atribuído ao apóstolo João, e também algumas considerações importantes ainda dentro desta conotação. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, no reino, na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Digam pós mim: Pátimos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aguenta aí um pouco. Eu não quero me ater nesta ilha, sua extensão, sua circunferência, sua largura, mas a importância de que João estava preso em uma ilha, escravo, e esta ilha guardava alguns prisioneiros, porquanto era uma espécie de uma colônia, onde as pessoas eram
eram presas, eram guardadas ali devido às suas infrações. E João descreve a sua infração. Ele relata dizendo que ele estava preso nesta ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava na pessoa de Jesus Cristo. Esta era a infração de João, segundo ele está relatando aqui. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Digam após mim: 7 castiçais de ouro. Bom, os 7 castiçais de ouro, ele simboliza as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, ele está falando que virou para ver quem falava com ele, e quando ele virou, ele viu 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro eram justamente as 7 igrejas aqui referidas. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida ou cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Percebe, aqui parando um pouco, que no meio dos 7 castiçais ele viu este ser, não é? Então ele está dando a descrição deste ser, desta pessoa, tá certo? Ele está descrevendo que no meio dos 7 castiçais, por sua vez no meio das 7 igrejas, ele está vendo alguém, ele está descrevendo os seus atributos, tá certo? Ele está dizendo que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra as 7 estrelas. Digam após mim: 7 estrelas. Bom, ele viu 7 castiçais, digam 7 castiçais. E trazendo a sua descrição, ele também viu 7 estrelas, digam 7 estrelas. Se os 7 castiçais referia-se a ser as 7 igrejas, por sua vez, as 7 estrelas referia-se a ser os 7 pastores das respectivas 7 igrejas. Ele está dizendo ainda na sua descrição que da sua boca saía uma espada aguda, de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, testifica ele, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas, que viste da minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, ele vai referir agora, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então João está dando a descrição da pessoa gloriosa de Jesus. João viu Jesus e ele descreve os seus atributos e tudo aquilo que ele estava contemplando ali. Meus amados irmãos, o texto referido no livro do Apocalipse, trazendo aqui estas considerações importantes a respeito da revelação de Jesus Cristo e também do comissionamento de Deus para com o apóstolo João, que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, quando este ainda estava como prisioneiro nesta ilha por nome de Patmos. Ele está escrevendo e trazendo as suas considerações às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas por sua vez há uma igreja, e de fato que não quero me referir a nenhuma das anteriores, porque obviamente o tempo não deixa, mas então vamos apenas mencionar a igreja de Laodiceia. Digam todos após mim: a carta à igreja de Laodiceia. O texto vai nos dizer, irmãos, que o vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais. Essas cidades também ela é mencionada como Vale do Rio Lico. Então, este vale, aonde localizava-se essas 3 cidades principais, estas 3 cidades importantes, tinha as suas colocações em concernente às suas importâncias para cada uma delas. A primeira cidade que ficava no vale do rio Lico chamava-se Colosso. A segunda era Hierápolis. E a terceira cidade justamente era a cidade de Laodiceia. A cidade de Colosso, ela passou a ser conhecida por suas fontes de águas frias. A cidade de Hierápolis, ela passou a ser conhecida por suas fontes de águas térmicas ou termais. A cidade de Laodiceia já tinha um problema equivalente ou inconcernente às outras, porque a cidade de Laodiceia passou a ser conhecida por sua igreja morna, que causa ou que causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Essas cidades que ficavam no vale do rio Lico, Laodiceia, que situava-se no local da cidade moderna, porque nos tempos antigos a água da cidade vinha via aquedutos. E o que acontecia? Estudando um pouco, percebemos que das fontes termais ao sul da cidade, até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. E por sua vez a qualidade dela não era boa, ou seja, não era potável. Não havia uma qualidade de água para ser ingerida ou para bebê-la. Por conta disto, a cidade ganhou uma reputação de ter água não potável, porque ao engolir esta água, muitas pessoas
vomitavam, outras ficavam enjoadas. Com isto, as águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. Essa era a respeito da cidade de Hierápolis, tá certo? As águas frias de Colosso eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não servia para absolutamente nada. Meus amados irmãos, Deus, o Senhor, tinha uma cobrança. Deus, o Senhor, ele tinha um alerta a ser trazido e, por sua vez, também aplicado para a igreja que estava localizada dentro de Laodiceia. Diga comigo, igreja, cidade, eram duas coisas absolutamente diferentes. A cidade de Laodiceia, que residia geograficamente dentro da cidade, e referente aos problemas em que a cidade demonstrava ter, a igreja, por sua vez, ao invés de ser luz ou ao invés de ser sal, a igreja, ela foi contaminada pela cidade. Ela se deixa levar, se deixa ser conduzida. Então, alguns problemas existenciais passam a acontecer dentro da igreja do Senhor. Meus amados irmãos, o termo que a igreja estava traduzindo, pois dizeis, fala a respeito das afirmações da própria igreja. Afirmações da própria igreja não refletiam no verdadeiro estado dela. As afirmações da própria igreja não refletia no verdadeiro estado dela. Porque tem gente que afirma muita coisa. Tem gente que se diz ser muita coisa, mas não reflete no seu verdadeiro estado. Tá certo? De fato, é muito fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Digam pós mim esta frase: Jesus sabe a verdade. Por que Jesus sabe a verdade? Porque o próprio João, quando ele ouviu uma voz falando com ele, ele olha para trás e vê 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas. Ele viu também as 7 estrelas, os 7 pastores. Ele viu também que Jesus, ao falar com ele, ele viu que alguém andava sobre os 7 castiçais. Sabe que Deus está dizendo? Que Jesus conhece o verdadeiro estado da sua igreja. Diga comigo: Jesus conhece o verdadeiro estado da sua igreja. Algumas pessoas afirmam, ou algumas igrejas afirmam, tá certo? Elas afirmam o seu estado espiritual, emocional, a sua prepotência ou a sua intelectualidade inconcernente àquilo que de fato elas pensam estar saudáveis. Mas Jesus conhece toda a verdade. Jesus conhece a sua igreja. Então, esse fator problemático, o orgulho dos discípulos da igreja de Laodiceia, os cegou ao ponto de não enxergar os seus problemas. Eles, por sua vez, se achavam fortes,
se achavam independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, de uma igreja infrutífera e de uma igreja cega. Diga comigo: igreja fraca, igreja cega e igreja infrutífera. Este era o verdadeiro estado real, termológico, da igreja localizada dentro da cidade de Laodiceia. Era uma igreja fraca, era uma igreja cega e era uma igreja infrutífera. De modo que entendemos que o Senhor Deus está chamando a atenção de uma igreja e trazendo na sua conscientização que algumas coisas dentro da igreja precisariam ser mudadas. Algumas coisas, de fato, Deus, o Senhor, queria trazer a concepção da igreja, que a igreja que deveria ser um grande diferencial dentro da cidade em que ela residia ou em que ela estava localizada, a igreja, por sua vez, absorveu o estado crítico, egocêntrico e orgulhoso de uma cidade prepotente e de uma cidade que, segundo o próprio Deus diagnosticou, que vivenciaria dentro do seu estado de mornidão e que precisaria, por sua vez, ser sarada. Dentro do vale do rio Lico, as três principais cidades, sendo elas Colosso, Hierápolis e Laodiceia, Colosso passa a ser conhecida por suas fontes de água fria, Hierápolis por suas fontes de águas termais, e Laodiceia passou a ser conhecida por conta das suas águas mornas, que causava indigestão para todos aqueles que bebiam da sua água. Mas Deus, por sua vez, ele percebe que há um grande fator problemático que precisaria, de fato e com muita veemência ou com muita rapidez, precisaria ser sanado, precisaria ser resolvido este problema. Percebe-se, porém, que as suas afirmações é o típico daquilo que ouvimos ou que por muitas das vezes presenciamos nos nossos dias atuais ou na nossa era, também chamada como a era da modernidade, ou os que pregam a respeito da teologia da prosperidade. De fato, as suas afirmações da sua própria igreja não refletia no verdadeiro estado real. Há muita gente que afirma estar bem, há muita gente que afirma estar crente, há muita gente que afirma que está sarado, há muita gente que afirma estar liberto, há muita gente que diz em púlpitos, eu mesmo presenciei por várias vezes, estou cheio de Deus, ou estou pingando azeite. Alguns termos ou algumas termologias em que as pessoas usam para dizer ou para fazer com que as pessoas vejam ou pensam que de fato ele está cheio, ou que de fato ela está cheia, ou que de fato ele está crente, ou que de fato ela ou ele é crente. Mas de fato as suas afirmações, aleluia, é um grande contraste da sua realidade atual. E isso é fácil, de certa forma, dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas aos olhos de Jesus, querido, nada passa desapercebido. Vou dizer de novo, irmão, de olho aberto, com muita calma e reverência, aos olhos de Jesus, nada passa desapercebido. Nada. Por quê? Porque quando João está dando a descrição
da pessoa de Jesus, ele está dizendo no versículo 14 do capítulo 1, que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Nada passa desapercebido. Não pense em você que pelo simples fato de você vir à igreja, prestar a Deus um culto, significa que às vezes você se sente ao ponto de dizer estar blindado, usar alguns critérios infavoráveis que fazem as pessoas achar que você está tão bem a ponto de que nada pode transpassar. Homens e mulheres que se sentem ser intransponíveis e nunca estar vulneráveis a certos tipos de situações. Mas as afirmações da própria igreja não refletiam no verdadeiro estado dela. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Por que nem é frio e por que não é quente? Porque ele está se baseando nas duas principais cidades, Colosso, e ele está falando de Hierápolis. Hierápolis. Colosso e Hierápolis. Colosso, água fria. Hierápolis, águas quentes. Então, Jesus está dizendo: você não é frio, você não é quente. Pelo simples fato de não ser frio e não ser quente, mas és morno. E a mornidão causa-me enjoo. Enjoo. É por este simples fato que eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu havia dito aos irmãos que as águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. Água quente. Digam pós mim esta frase: água quente. Mais alto, diga: água quente. A água quente ajudava no tratamento de alguns problemas de saúde da cidade. Digam pós mim: água fria. A água fria era boa, era potável, poderia se beber com naturalidade ou absolutamente normal. Mas as águas mornas de Laodiceia não servia para nada. Água morna de Laodiceia não servia para nada, só causava ânsia de vômito. Você sabia que se fôssemos aqui fazer uma analogia, ou fazer aqui uma, simplificar, há pessoas que têm a qualidade da cidade de Hierápolis, tá certo? Ele produz água quente, porque esta água pode trazer um tratamento de saúde para as pessoas que nela habitam. Tem pessoas dentro da igreja que tem esta percepção, não é verdade? Ele tem a
a perspectiva de servir para alguém a algo que possa lhes fazer bem em sua saúde, seja ela física, seja ela espiritual. Esta era uma das principais características de Hierápolis. As suas águas quentes ajudava no tratamento de alguns problemas de saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que têm este atrativo, glória seja dada ao nome de Jesus, que tem a facilidade de servir a algo que seja tão notório para a tua saúde física ou espiritual, que vai te fazer bem. Água quente pode fazer bem a tua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Logo, a cidade de Colosso, ela tinha como a sua característica principal em ter água potável, água boa para se beber. Não é verdade? Para a população. Tem gente, irmão, que tem esta sensibilidade, como a cidade de Colosso. Glória a Jesus. Ela tem coisa boa para lhe oferecer. Aleluia, ela tem coisa boa. Mas tem pessoa que é como a cidade de Laodiceia. Ela oferece mornidão. Você fica perto dele ou perto dela, que já te dá enjoo, já te dá ânsia de vômito. Não serve para absolutamente nada, a não ser para lhes causar ânsia de vômito. Louvado seja o nome do Senhor. Depois fica cantando de galo, como diz o ditado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas está causando prejuízo para as pessoas, está causando uma indigestão estomacal, uma azia, um enjoo. Tem gente, meus irmãos, que quanto mais você fica perto dele, mais você fica enjoado. Mas nesta noite Deus, ele tem uma palavra de vitória para alguém aqui hoje. Levanta a mão e glorifica o nome dele. Oh, glória! Oh, maravilha! Deus está dizendo assim: porque és morno e não és frio, e não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. As suas afirmativas, como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que é um desgraçado, miserável, cego e nu. Suas afirmativas não são verdadeiras. Suas afirmativas não são reais. O orgulho dos discípulos de Laodiceia foi tão grande a ponto de cegá-los, a ponto de não enxergar os seus problemas. Ei, irmão, abre o teu olho. O orgulho cega o entendimento. O orgulho, a prepotência, a presunção cega a ponto de não enxergar os seus problemas, porque é muito mais fácil eu enxergar o problema alheio do que o meu próprio problema. É muito mais fácil eu apontar o erro de Beltrano, de fulano, do que entender que eu tenho um fator problemático que precisa ser sanado, precisa ser curado. É muito mais fácil eu acusar alguém do que enxergar em mim, aleluia, um problema que precisa ser curado, que precisa ser arrancado de mim. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou a ponto de não enxergar os seus problemas. Por quê? Porque eles se achavam fortes, independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, de uma igreja cega e de uma igreja infrutífera. Glória a Jesus. Igreja fraca,
igreja cega e infrutífera. Nunca ninguém é salvo lá, nunca ninguém é liberto lá. Deus ebaracando, rebaracalaxandaraia, porque é uma igreja fraca, é uma igreja cega, é uma igreja infrutífera. A igreja não cresce, a igreja não evolui, a igreja não prospera, ninguém dá testemunho, ninguém vive milagres da parte de Deus. A igreja está cega, a igreja está fraca, a igreja está infrutífera, porque alguém está olhando para o seu próprio umbigo, está contando com a força do seu próprio braço, porque alguém dentro da igreja está achando que é a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. Tem alguém dizendo, se sentindo ser autossuficiente demais, a ponto de se sentir independente. Eu não preciso da ajuda de ninguém, a minha própria força me conduzirá. Te conduzirá à ruína, te conduzirá à derrota, te conduzirá à perca, até você entender que você precisa ser curado e ser sarado desta mornidão. Olha, irmão, eu sinto Jesus aqui nesta noite. As suas afirmativas não são verdadeiras. Precisamos encarar o fato de que nós estamos vivendo um problema existencial e que precisamos superar estas situações e que a mão do Senhor nos conduza da forma correta e devida. Então, meus irmãos, o simples fato de que a igreja se sentir independente faz menção do período que no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto. O fator crítico governamental da cidade e a situação caótica em que a cidade estava vivenciando dentro deste período importante, eles reergueram a cidade, reedificaram a cidade com os seus próprios recursos, sem auxílio algum, absolutamente nenhum, do governo romano. Então a cidade, dentro da sua situação econômica, ao seu elevado poder aquisitivo, ao viver ao período caótico da destruição parcial ou quase que total da cidade, ela não pede auxílio. Digam por mim esta frase: ela não pede auxílio. Está fraco, diga: ela não pede auxílio ao governo da época. Então ela se reedifica com a sua própria força, com o seu próprio recurso. Percebe a prepotência da cidade, o egocentrismo, o orgulho, a presunção. Percebe-se que a cidade, ela se reedifica com os seus recursos próprios, sem auxílio do governo da época, que por sua vez era o de Roma. E pelo que nos parece entender é que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência. Digam após mim: a cidade era soberba, orgulhosa, prepotente, egocêntrica. Mas a igreja, diga comigo, a igreja, diga alto, diga a igreja, diga mais alto, diga a igreja de Jesus Cristo. A igreja estava residida dentro da cidade.
Então, devido à prepotência da cidade, do seu egocentrismo, do seu orgulho, ao entender que pela sua autossuficiência e pelo elevado poder aquisitivo da reedificação da cidade, sem auxílio governamental, a igreja que estava dentro da cidade, ela sentia a mesma atitude. Ela apresentava a mesma atitude. Alguém não entendeu e eu vou esclarecer isso para você. Nós vivemos em um mundo em que a tecnologia e a modernidade cresce gradativamente, com muita veemência, com muita velocidade, com muita força. Nós vivemos em uma geração em que a Igreja de Cristo, ela luta gradativamente contra o que a própria Bíblia diz. Em Gênesis, depois do pecado do homem, Deus fez uma promessa que viria alguém da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e esta, ou seja, a serpente, iria lhe ferir o calcanhar. Esta foi a primeira proclamação do Evangelho de Cristo. Tá certo? Paulo disse que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Paulo também disse que aqueles que trabalham nesta milícia não podem se embaraçar com as coisas desta vida. Então percebe-se que há uma grande batalha, há uma grande luta, há uma grande mecânica de se compreender que a Igreja de Cristo, ela não pode de forma alguma absorver as presunções ou o comportamento egocêntrico e tudo aquilo que seja negativo aplicado a ela. A igreja não pode absorver. Ela não pode deixar com que as investidas de Satanás adentrem sobre a sobre a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela não pode se curvar aos prazeres mundanos, à sensualidade, à prostituição. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor que está se voltando a essas ofertas mirabolantes para tentar fazer com que o povo adentre para a igreja. Jesus está falando com Pedro em Mateus capítulo 16, depois da grande revelação que Pedro recebe de Deus em concernente à pessoa de Jesus Cristo, dizendo ele que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e a transliteração da palavra Cristo, aleluia, quer dizer que ele era o Messias. A transliteração da palavra Messias quer dizer que ele era o Cristo. Por sua vez, ele era o Salvador de toda uma humanidade. Então Jesus olha para Pedro dizendo que quem revelou isso para ele não foi carne, também não foi sangue, mas sim foi o meu Pai que está sentado no trono de glória. Então Jesus vai se referir a Pedro dizendo: eu também sei que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: eu sou a rocha e você é um fragmento, e tudo aquilo que vier do inferno, tudo aquilo que Satanás investir contra a minha igreja, não vai ter sucesso, não vai ter êxito. Aleluia, porque eu guardo a minha igreja, eu guardo a minha noiva, eu guardo o meu povo, porque a igreja é minha. Mas o maior problema é que a igreja hoje, ela sofre as suas grandes retaliações.
Eu quero que você entenda que Laodiceia era uma cidade, e por sua vez, pelo simples fato de que a igreja localizava-se dentro da cidade, ela passa a ser nomeada como Laodiceia. Mas a cidade de Laodiceia era uma cidade egocêntrica, era uma cidade prepotente, era uma cidade orgulhosa, era uma cidade, aleluia, que sentia que pelo simples fato do seu recurso, aleluia, não exigia ajuda do governo da época. Era uma cidade que se sentia independente pelo seu grande valor monetário ou aquisitivo. Mas a igreja de Cristo, ela vivencia momentos de grandes dificuldades. Porque enquanto o pecado cresce, a igreja de Cristo, de certa forma, ela se sente coagida, porque não se pode pregar contra o pecado. Ela se sente coagida porque não pode pregar contra a sensualidade ou contra a prostituição. Ela se sente coagida porque não pode pregar contra a indumentária, ou seja, a vestimenta ou o vestuário. Porque a saia ou é curta demais, ou a calça, ou é apertada demais, ou o busto está muito exposto. Levanta a mão e dá glória a Deus aí, irmão. Então a igreja vai deixando entrar. Deixa entrar e não se pode pregar contra. Deixa entrar. Então a igreja de Jesus Cristo, que localizava-se dentro da cidade de Laodiceia, sentia a mesma atitude de autossuficiência. Porque tudo que a cidade tinha de ruim, ou tudo que a cidade praticava de ruim, a igreja foi absorvendo. Ao invés da igreja mudar a cidade estava mudando a igreja. Vamos apagar as luzes para a gente sentir a presença de Deus. Metodologias insanas, sem nexos, sem baseamento bíblico, sem estrutura cristocêntrica. Vamos colocar luzinhas coloridas na igreja. Árvore de Natal. Vamos colocar fumacinha artificial para que o povo sinta. Só se for... Como que é que minha esposa tem? Renite. Só se for para matar de vez. Querer arrumar um jeito de fazer o que Jeroboão fez. Já que Roboão não aceitou a minha proposta, vamos rachar a igreja, edificar bezerro de ouro e pregar heresia. Qual foi a heresia estrutural pregada por Jeroboão? 1 Reis capítulo 12. Quem tirou vocês do Egito não foi Yahvé coisa nenhuma. Quem tirou vocês do Egito foi os bezerros de ouro. A fim de que Jeroboão disse no seu próprio coração, para que os filhos de Israel não subam para a casa de Davi em Jerusalém, para adorar o Deus dos céus, o Deus dos hebreus. Aí tem muita gente querendo ficar na igreja de Jeroboão, vendo ou adorando ou cultuando o bezerrinho de ouro. Porque os simpatizantes da igreja, os amiguinhos de Jesus, não querem compromisso com a igreja do Cordeiro, não querem comprometimento com a tua seara ou com a tua obra. Eles querem apenas um momento gospel, um momento de ostentação espiritual, onde a cruz de Cristo ela é escondida pelos seus deleites e pelos seus prazeres e pelos seus pecados. Ao invés da igreja mudar a cidade, ao invés de eu ser sal, ao invés de eu ser luz, lá na onde eu trabalho, lá na onde eu estudo, lá na onde eu resido, lá na onde eu moro,
Eu participo da rodinha dos escarnecedores. Pesou aí, irmão? Dá glória a Deus, pelo menos para disfarçar. Ao invés da igreja mudar a cidade muda a igreja. Então Deus vai dar três conselhos importantes para a gente terminar e ir embora. Numa cidade conhecida por tratamento de olhos, a igreja tornou-se cega. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, mostrando as suas vergonhas, sem pudor, sem temor de Deus. Sem vestimenta de justiça oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Conselho de Jesus Cristo: Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, porque hoje a falta de elogio para algumas pessoas causa depressão. As pessoas ficam deprimidas pelo simples fato de não ter recebido um elogio de alguém, do pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz a obra de Deus pelo simples fato de quê mesmo? Você faz a obra de Deus pelo simples fato de quê mesmo? Ou em outras palavras, você faz para quem? Fica aí um pensamento. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, porque elogio, tapinha na costa, os termos da nossa geração, que isso me causa nojo. E é bom que esteja gravando mesmo, porque isso me causa nojo. E aí, irmão, arrebentou. O outro diz, quebrou tudo. O outro diz, não, irmão, virou do avesso. Querido, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Tem elogio, irmão, elogio é como chubinho de matar rato. Engole um para você ver. Engole um, deixa subir para o coração, vai! Ele é bacala xandaragaio. Levanta a mão da glória a Deus. Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com Ele. Ele sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja, e eu falo aqui para nós ir embora. Primeira, comprar de Cristo ouro refinado. Digam após mim, comprar de Cristo ouro refinado. Segunda, comprar do Senhor vestiduras brancas. Digam. Terceiro, comprar de Jesus colírios para os olhos. Jesus está dizendo 3 conselhinhos básicos para você se converter, servir Jesus com alegria e ver o nome dele sendo glorificado. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para te enriqueça, roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que você volte a enxergar. Comprar de Cristo ouro refinado fala da verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual e que vem exclusivamente de Deus. Comprar do Senhor vestiduras brancas é
Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de roupas puras e de atos de justiça. Comprar de Jesus colírios para os olhos é porque somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e os autossuficientes. É o mesmo problema de qualquer um que esquece a importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Quer um alerta? Deus está falando no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5. Maldito é aquele que confia em si mesmo, e da carne mortal ele faz a força do seu próprio braço, mas o seu coração se aparta do Senhor. Meu querido, quer uns conselhinhos de Deus? Compra de Cristo ouro refinado pelo fogo, porque a riqueza não está aqui na terra não. Nossa riqueza é espiritual. Ficar firme com Jesus, dando glória a Deus, aconteça o que acontecer. Quer um outro conselho? Vestimentas brancas, comprar de Jesus vestimentas brancas, é porque só Ele pode lavar os nossos pecados com o sangue vertido na cruz do Calvário e nos vestir de vestes de pureza e de atos de justiça. Ou comprar de Jesus colírios para os olhos, porque somente Jesus pode curar a cegueira espiritual. Meus amados irmãos, Jesus está dizendo na sua conclusão que Ele repreende, que Ele castiga, só por um motivo, só por uma questão: é pelo simples fato de Ele amar aquele quem pertence a Ele. Pelo simples fato de Jesus me amar, Jesus está me alertando os grandes perigos que pode me conduzir à ruína de perdição e de uma vida sem Deus, sem Cristo, uma vida vazia, uma vida egocêntrica, uma vida de prepotência, de autossuficiência, uma vida de independência. Mas Jesus está dizendo: eu repreendo aquele a quem eu amo, eu castigo aquele a quem eu amo. Seja pois zeloso e arrepende, porque é desde então eu estou batendo na porta, ou seja, eu ainda permaneço do lado de fora, mas se você ouvir a minha voz, eu vou entrar dentro da tua casa, eu vou cear com você, você vai cear comigo. Ouça a minha voz. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Eu estou batendo na porta. Arrepende-te, seja zeloso, abre a porta. Se coloca de pé dando glória a Deus, que eu passei 5 minutos. Olha para o irmão que está ao lado, diga irmão, Jesus repreende, Jesus castiga, só porque Ele ama você. Diga, não é outra coisa não. Jesus está falando isso só por amar você. Com todos esses fatores problemáticos dentro da igreja, Jesus estava lá do lado de fora, ó. Ei, tem alguém aí ouvindo a minha voz? Eu estou à porta e bato. Tem alguém ouvindo aí? Se alguém ouvir, eu entro. Se não ouvir, eu não entro. Porque do jeito que está, eu não habito em casa dentro desta condição. Quem pode levantar a mão e dar glória ao Senhor? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aplauda o Senhor Jesus.